Pessoal, tudo bem? Como estão todos vocês? Que bom voltar a falar com vocês. A nossa aula de hoje vai falar de elementos mórficos, que alguns autores também chamam de morfemas. Né? O que são morfemas ou o que são elementos mórficos? São pequenas unidades linguísticas, né? Pequenos fragmentos de uma palavra que nos dão uma informação. Então, por exemplo, se eu falo a palavra menino, o O, como na maioria dos substantivos e adjetivos, o O indica que a palavra está no gênero masculino. Quando eu digo menina, a mesma coisa. A maioria dos substantivos e adjetivos que terminam com a vogal A está no gênero feminino. Eu disse a maioria, não todos. Tá? Os elementos mórficos são basicamente 4, né? Sendo que 2 deles vão sofrer algumas subdivisões. Então você tem o radical, você tem afixos, você tem vogal temática e você tem desinências. Lembrando que não é sempre que vamos encontrar todos eles nas palavras. Pelo contrário, a maioria das palavras não possuem todos eles, tá bom? Então o primeiro deles que a gente quer chamar a atenção é o radical, que alguns autores chamam de raiz, outros chamam de base da palavra. Então, é o radical que vai ser normalmente conservado para que haja derivações. Quando eu digo laranja, laranjal, laranjinha, laranjada, alaranjado, laranjeira, né? O radical vai da letra L até a letra J, de laranja. E aí a gente observa que as demais palavras preservam esse radical. Todas as palavras têm radical, tá ok? Já os afixos, vocês têm 2 subdivisões. Quando o afixo vem antes do radical, a gente chama de prefixo. Quando ele vem depois, a gente chama de sufixo. Então, por exemplo, a palavra transformar, né? O trans é o meu prefixo, porque foi acrescentado ao verbo formar. Então, transformar, trans quer dizer mudar de. Então, transformar, mudar de forma. Né? E o meu sufixo, quando eu falo, por exemplo, papelaria, deriva de papel. Então, meu sufixo é ARIA. Então, papel, papelaria. Eu tenho também a vogal temática. Só que a vogal temática se comporta de maneira diferente, né? Nas nossas palavras. Quando ela está presente em nomes, por exemplo, substantivos, né? Quando eu digo caneta e quando eu digo estojo, a vogal final de caneta e a vogal final de estojo é um caso de vogal temática. Por que caneta, o A final é vogal temática? Porque não existe masculino. Não existe caneto. Assim como o O final de estojo é uma vogal temática, não é uma desinência de gênero. Por quê? Não existe feminino, estoja. Tá ok? Já nos verbos, as vogais temáticas vão indicar a conjugação desses verbos. Então, por exemplo, eu digo, né, falar, comer e sorrir. Esses verbos pertencem, falar, à primeira conjugação, todos os verbos terminados em AR. Comer pertence à segunda conjugação, todos os verbos terminados em ER. E sorrir, terceira conjugação, todos os verbos terminados em IR. Tá ok? Então, fica assim. Como é que você vai descobrir? Procurando o infinitivo do verbo. Porque quando o verbo estiver conjugado, nem sempre a vogal temática vai aparecer. Tá ok? Bom, as desinências são 4 desinências. 2 são típicas de nomes e 2 são típicas de verbos. Lembrando que nomes que nós falamos aqui são substantivos e adjetivos, ok? Então, desinência de gênero é uma desinência característica de nome. Então, ela vai definir se a palavra pertence ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Quando eu digo garoto, bonito, o O final dessas 2 palavras indica um gênero masculino. Quando eu digo garota, bonita, o A final indica gênero feminino. Tá ok? Tudo bem até agora? Que bom. Existe também a desinência de número nos nomes.
Então, quando eu digo bicicletas, o S final, desinência de plural, indica